Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim falar de um arquétipo que não funcionou para mim. Não funcionou. E eu quero que vocês saibam uma coisa muito importante, que quem nos usa são os arquétipos. Então, muitas vezes a gente tenta forçar a usada de um arquétipo e ele simplesmente não funciona. Como aconteceu aqui comigo com o arquétipo da chave. O que esse arquétipo representa? Uma virada de chave mental. Ele representa o abrir de portas, novas oportunidades. E eu decidi começar a usar este arquétipo através desta imagem que está aí na tela para vocês. E, gente, não funcionou. Eu comecei a não me sentir bem. Por quê? É importante, todos vocês que me mandam mensagens aqui sobre os arquétipos, de alguma maneira esse arquétipo já tinha chego até você. Você só precisava deixar que ele manifestasse. Como da águia, como algumas pessoas me relataram, porque você falou do arquétipo lá para depressão, enfim, do golfinho, do arco-íris, e eu já estava em contato com essas imagens. De alguma maneira, os arquétipos já estavam chegando até você. Então é isso que eles fazem. Por quê? Os arquétipos, eles são ideias primordiais, são conceitos puros sobre algo. O que a gente usa aqui é uma imagem arquetípica que vai despertar em nós uma parte desse conceito do que aquele arquétipo representa. A gente nunca vai conseguir manifestar o arquétipo na sua inteireza, a gente não vai conseguir manifestar de forma 100% pura porque é incompatível com o nosso plano, mas a gente vai receber a influência. Então a gente usa as imagens arquetípicas, o mais fácil é através da natureza, animais, enfim, e também através das mitologias, principalmente a grega, que é o que baseia a nossa sociedade ocidental. Mas nós temos a mitologia hindu, a mitologia nórdica, a mitologia africana, enfim, aquilo que você se identifica mais. Isso é muito importante. A gente tem a astrologia, os planetas nada mais são do que arquétipos. Então eu coloquei o arquétipo da chave para usar. E eu comecei a me sentir mal, eu comecei a sentir que não era, sabe? Eu olhava para a imagem e me incomodava, enfim. E eu insisti, porque eu queria também essa experiência de entender o que é a recusa de um arquétipo agir em você. E eu sentei para meditar e, enfim, tentava visualizar a chave. Sentei para meditar, fui perguntar por que aquilo estava incomodando. O arquétipo da chave, ele é abrir portas, novas oportunidades, viradas de chaves mentais, acesso a segredos, a mistérios, enfim. E eu simplesmente entendi que não era o meu momento de estar com esse arquétipo. Por quê? Eu não precisava naquele momento virar nenhuma chave. Eu precisava agir. Então, o arquétipo que estava tentando se manifestar em mim e eu bloqueando era o arquétipo da ação. E eu tentando trazer um arquétipo que é de oportunidades, que faz com que você abra portas, acesse coisas que talvez naquele momento eu já havia acessado ou não estava permitido para mim acessar. Não estava permitido que eu acessasse talvez esses mistérios, enfim, novas etapas da minha existência aqui antes daquilo que já estava programado, enfim, acontecer. Então eu percebi que eu precisava mesmo era trabalhar no arquétipo da ação. E aí eu parei de usar esse arquétipo, tirei do meu fundo de tela, parei de ter contato com ele. E, gente, sabe quando você sente um alívio? Eu senti um alívio, eu não sei explicar para vocês como que isso funciona, sem que vocês testem, né? É difícil a gente explicar uma experiência tão sutil e tão transcendental que é o contato com arquétipos, mas o que eu mais vejo aqui no YouTube é esse lugar de coloca tal arquétipo para isso, coloca tal arquétipo para tal coisa. A gente precisa primeiro perceber qual arquétipo já está agindo na nossa vida e tanto os positivos, né, tanto o lado luminoso dele quanto o lado sombra. E aí a gente precisa perceber que a gente já sabe qual é o arquétipo e a gente só precisa permitir que ele se manifeste. Então, este exercício de pôr o arquétipo da chave foi assim, para mim,
primordial para eu entender como que os arquétipos funcionam, que não tem quase que interferência nenhuma minha para que eles ajam em mim. Eu preciso permitir que esse fluxo entre. E eu preciso perceber quais arquétipos estão na sombra ou de forma negativa agindo em mim para que eu possa bloqueá-los. E como que eu bloqueio? A lei da polaridade. Se tem algo negativo aqui, eu preciso olhar para o lado positivo. E quando eu digo negativo e positivo, eu estou falando de essência, não de certo e errado, tá? Então, se eu estou sentindo frio, eu preciso me aquecer. Então, eu preciso ir para o outro polo, não é verdade? É assim que funciona. A lei da polaridade é essa, tá? Sem julgamento moral aqui sobre certo e errado. Então, a gente precisa olhar para o oposto. Então, aqui tem um vídeo falando sobre o arquétipo da vítima, então eu preciso ter o arquétipo do vencedor, né, do protagonista. Então, os arquétipos, né, tanto quando eles estão agindo no negativo, quando eles estão nesse processo mais luminoso em nós, a gente precisa perceber, e isso precisa de autoobservação, autorresponsabilidade. Então, não adianta, né, eu falar para você, você quer despertar a liderança, use a águia, se não é um momento para você de despertar a liderança, entendeu? Os arquétipos, eles são muito além disso, eles são muito mais do que isso, eles são chaves de autoconhecimento, então a gente precisa saber usá-los da melhor maneira, porque senão eu fico sempre querendo uma imagem, algo para me estimular. E na verdade isso já está acontecendo de forma inconsciente. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele está o tempo todo tentando conversar com a nossa consciência. E se a gente sabe sobre símbolos, sobre quem somos, tudo se torna mais fácil na interpretação. Então, essa jornada arquetípica minha com a chave me trouxe muito isso. O lado sombra de quando você está usando a chave é você sentir as portas fechadas, as oportunidades não aparecem. Então, se você sente que esse arquétipo, de usar esse arquétipo e ele está fazendo bem para você, mas as oportunidades não estão surgindo, aí você precisa trabalhar internamente as suas crenças sobre o desconhecido, sobre o novo, sobre mudanças, que eu percebi que não era o meu caso. Eu tentei olhar para ver se não estava indo para esse lado sombra, mas quando eu realmente silenciei minha mente e me permiti ter as respostas, eu entendi que não era para eu estar usando aquele arquétipo. Por isso que ele estava me fazendo mal, porque... E assim, eu não consigo explicar para vocês como que ele estava me fazendo mal. Não é uma coisa de travar as oportunidades, não é isso. Eu não gostava de olhar para a imagem, eu não achava que estava, né, surtindo efeito, me incomodava. Então a gente também precisa perceber essas linguagens que o nosso inconsciente traz pra gente. Tem pessoas que sentem isso usando o arquétipo da águia, do mago, enfim, você precisa perceber isso. Então, é um arquétipo excelente, como qualquer outro arquétipo para ser usado, mas quando está para você usar, quando é o seu momento de realmente se permitir que ele ative em você, e não você ativá-lo. Presta atenção nessa sutileza, que é você que permite que ele se ative dentro de você. E não você ficar ativando, entendeu? É uma diferença sutil, mas que quando você entende, você percebe no seu dia a dia que as coisas já estavam caminhando para que você entendesse que é aquele arquétipo que você precisa usar. É isso que eu acredito que é autoconhecimento. Não é você vir aqui consumir um conteúdo, agora eu tenho que usar o arquétipo da chave. É para mim? Será que eu já estava pensando nesse arquétipo e surgiu esse vídeo? Ótimo, tá na hora de usar. Mas se você viu um vídeo, alguém falou, enfim, mas você nossa, não é para mim, você também está certo. Porque o nosso inconsciente sempre sabe o que é melhor pra gente. O que a gente está fazendo aqui. A proposta desse canal, dessa alquimia interior, é que você perceba esses recados, que você perceba a sua linguagem inconsciente, que você perceba que as respostas já estão aí, que você só precisa mesmo montar esse quebra-cabeça e que o seu quebra-cabeça é completamente diferente do meu,
do seu marido, da sua mãe. Então, esse é o real poder do autoconhecimento, se conhecer. Não é ter informações sobre princípios herméticos, sobre arquétipos, é se conhecer. Isso é para mim, isso não é para mim agora, isso daqui pode ser mais tarde, isso daqui não funciona para mim. Esse é o poder do autoconhecimento. Então, por isso, eu voltei aqui com esse assunto dos arquétipos, trazendo esse arquétipo da chave, que é um arquétipo excelente, mas que não foi o meu momento de usar. Talvez seja o seu você já tenha usado e ele tenha transformado a sua vida, porque a gente vê muitas pessoas que tatuam chaves e ela tá mesmo associada até nos mistérios egípcios. A gente vê muitas divindades, né? Uma divindade egípcia sempre representando com uma chave na mão, porque é a chave que te dá acesso a esses conhecimentos, mas você tem que entender se aquilo é para você ou não, e o seu inconsciente já está conversando com você. E me conta aqui, você já usou esse arquétipo? O que você achou? Você ficou com vontade de experimentar? Veio para você, surgiu esse vídeo justamente quando você estava pensando sobre esse arquétipo? Me conta aqui embaixo, não deixe de colocar a paz do eu para a gente expandir a nossa egrégora de paz, amor e autoconhecimento. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa saber, para que a gente possa ajudar ainda mais pessoas nesse processo de autoconhecimento. Um beijo, até o próximo vídeo, a paz do eu.